Ao longo dos últimos 23 anos, tivemos a alegria de ter a sua companhia aos sábados pela manhã. O dia 20 de agosto de 1994 marcou o início da transmissão do programa O Espiritismo Responde pela RTV, Canal 10, e continuou ininterruptamente por todo esse tempo. Durante este período, foram muitas as manifestações de vocês, telespectadores, para que continuássemos nesse trabalho de divulgação do Espiritismo. E foi justamente esse carinho que recebemos que nos levou a trabalhar com muita disposição e fidelidade doutrinária, trazendo ao nosso estúdio grandes trabalhadores do movimento espírita nacional. A todos eles manifestamos nossa gratidão e apreço pela presença em nosso estúdio, bem como a Federação Espírita do Paraná, que sempre nos apoiou. Hoje, sábado, 9 de dezembro de 2017, marca o nosso último programa a ser transmitido pela RTV. Mas não se preocupem, porque o programa O Espiritismo Responde não vai parar. Ele continuará sendo produzido e divulgado por outras mídias, como já vem acontecendo há algum tempo. Atualmente, estamos transmitindo o programa pela internet nos sites febtv.com.br, amemmaringá.com.br, tvmundomaior.com.br. E para facilitar o seu acesso, informamos que estamos construindo uma página na internet específica para o programa O Espiritismo Responde, onde você poderá ter acesso rapidamente ao programa da semana e aos programas anteriores para revê-los, ou mesmo para poder assistir aqueles que porventura você ainda não tenha assistido. O telespectador que desejar o endereço de nossa futura página na internet poderá se cadastrar no nosso grupo de WhatsApp, mandando uma mensagem para o número 44997726419. Aguardamos o seu contato para formarmos mais esse espaço de comunicação com você, nossos amigos de tanto tempo que gostam de aprender sobre o Espiritismo. Felizes por todos esses anos de convivência, renovamos nosso convite para que continuem a nos assistir, agora na nova mídia digital via internet. Agradecemos a Deus, que permitiu e nos deu condições de realizar este trabalho durante 23 anos. Um grande abraço e gratidão da produção do programa O Espiritismo Responde. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho que sempre nos dedicaram. E agora vamos conversar com Alessandro Viana Vieira de Paula sobre o Evangelho, guia de iluminação espiritual. Olá, Alessandro, é uma satisfação muito grande para nós ter você no programa hoje. Vamos conversar sobre o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho se constitui
em fonte de conhecimento para a iluminação espiritual. Olá, Ivone, um olá especial aos telespectadores. De fato, essa questão foi abordada pelo benfeitor Emmanuel na obra O Consolador, quando é perguntado a ele se haveria na Terra alguma fonte de conhecimento que estivesse além do Evangelho no que diz respeito à nossa iluminação espiritual. E Emmanuel responde que, não obstante muitas fontes de conhecimento que merecem a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, como, por exemplo, os 10 Mandamentos, o livro egípcio dos mortos, nós temos o Alcorão, os Vedas, mas ele diz que nessa parte moral de iluminação da criatura, nada supera o Evangelho, porque o Evangelho registra os ditos e feitos de Jesus, registra as observações, a psicoterapêutica que Jesus trouxe para nós, criaturas humanas em evolução. E para nós, Jesus é o ápice. Jesus é este espírito puro, é este governador espiritual do nosso querido planeta, de forma que, por registrar a sua vida, os seus ensinos, falar das suas curas, naturalmente que para nós o Evangelho se constitui neste ápice, na maior fonte de conhecimento que a criatura humana tem, acessível, para que possa educar os próprios sentimentos e educar a própria vida. E qual foi o papel dos filósofos que falaram na Terra antes de Jesus? A benfeitora Joana de Ângeles, na obra Nascente de Bênçãos, ela fala desse planejamento divino, que antes da vinda de Jesus, muitos missionários mergulharam na Terra, trazendo fragmentos da verdade. Jesus traria essa verdade mais completa, mais integral, não obstante ele tivesse que usar de uma palavra alegórica, as parábolas, porque nós, à época, não tínhamos condições de absorver tudo, de forma que esses filósofos, como Sócrates, por exemplo, como Lao Tse, como Confúcio, o próprio Buda, eles traziam fragmentos, já mensagens convidando a criatura humana a um pensamento mais alto, a um pensamento mais moralizado. Então, tiveram um papel primordial, porque eles foram preparando o terreno. Eles foram semeando, lançando sementes ao longo do tempo, preparando a vinda do Cristo para que ele pudesse trazer a sua mensagem mais completa, mais pura, de forma que a humanidade já vinha sendo preparada para receber essa mensagem que Jesus traria. É bem verdade que nem todos conseguiram entendê-la, sobretudo vivê-la até hoje, 2000 anos após, ainda temos esse desafio da vivência do Evangelho. Mas esses espíritos missionários que vieram antes do Cristo tiveram um papel importante, preparando o terreno para que Jesus pudesse nos trazer essa linfa pura que é a mensagem da Boa Nova. E qual era o objetivo principal de Jesus quando veio, quando nos deixou todos esses ensinamentos, Alessandro? A proposta principal é para que a própria criatura humana se auto-ilumine, se auto-eduque. Em muitos momentos do Evangelho, Jesus vem nos falar do potencial divino que nós temos dentro de nós. Ele veio traçar o caminho, o roteiro, não fazer a tarefa por nós. Não é o sangue do Cristo que lavou nossos pecados, ou a morte do Cristo que teria trazido a nós este efeito de melhoramento individual. É pessoal o progresso. Jesus veio despertar a nossa consciência. Ele nos fala, vós sois deuses, com D minúscula, falando-nos então desse potencial. Poderão realizar as obras que eu fiz e as farão maiores de Jesus, num outro trecho do Evangelho. Então, em muitos momentos, ele está falando desse potencial que trazemos dentro de nós. Então, Jesus queria despertar essa consciência da criatura humana para esse potencial, para aquilo que nós estamos destinados. Sede perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. Claro que nós nunca vamos poder atingir o patamar de Deus, Deus é único, mas ali está o caminho, a meta, a rota. Então, quando Jesus nos traz o Evangelho, fala-nos do sentimento, da melhoria moral, do compromisso com a verdade, ele está ensinando a criatura humana a ir despertando esse potencial dentro de si mesma, né? E ele vem nos convidando a este trajeto, a este caminho, e não só teorizou, porque seria muito simples vir alguém e teorizar. Jesus teorizou e viveu como ninguém
a mensagem de amor. Então ele deixou a teoria e deixou a prática para que a gente possa se autoeducar. Vós, né, ele fala, eu sou a luz do mundo, mas ele também fala para que brilhasse a nossa luz. Então em vários momentos ele está falando dessa luz divina, desse potencial, para que a gente possa tomar consciência e possamos então modificar a vida e ir nos autoeducando para a proposta do amor. E existe algum fato no cristianismo que ratifica a grandeza do Evangelho? No cristianismo nós vamos ver a grandeza do Evangelho repercutindo nas almas das criaturas humanas. Quantas pessoas não mudaram suas vidas após manter contato com Jesus, após manter o contato com o Evangelho? Então, se nós formos buscar a história do cristianismo nascente, primitivo, vamos ter contato com histórias maravilhosas. Maria Madalena, nós vamos ter contato com os próprios discípulos, é um capítulo à parte, porque foram almas que deixaram seus afazeres, a sua rotina, e após conhecer Jesus, mudaram as suas vidas. Isso nos impressiona. Nos impressiona porque não que abandonaram a família, mas era um momento especial, mas deixaram um pouco a família, deixaram os compromissos profissionais. Naturalmente que à luz da doutrina espírita, eram espíritos que já traziam este compromisso no inconsciente. Amélia Rodrigues, a benfeitora que psicografa ditas mensagens através da psicografia do Divaldo, ela, em muitos momentos, ela vai falar isso, que os discípulos eram almas acima da média, mas com as suas dificuldades também. E que quando eles ouviam a voz de Jesus, é como se despertasse no inconsciente deles um compromisso que eles já traziam. Porque, de fato, não é algo comum a pessoa receber um convite e, de repente, abdicar de tudo para seguir esta pessoa. Então, os discípulos mudaram as suas vidas. Com exceção de Judas, que suicida-se no final, nós vamos ver os demais apóstolos sendo verdadeiros trabalhadores da divulgação do cristianismo. Então nós temos fatos concretos na história do cristianismo. Até o ano 300, aproximadamente 1 milhão de cristãos foram queimados nas arenas, no circo romano, e muitos desses cristãos iam cantando hinos de alegria, tinham fé na mensagem. Então, quando nós vemos um indivíduo se modificando para melhor, como esses exemplos que nós demos, mas temos isso no nosso cotidiano, no dia a dia, ao longo desses 2000 anos de Evangelho, quantas pessoas não iluminaram a sua vida, não se modificaram a partir do momento que conheceram o Evangelho. Hoje em dia já não é necessário mais o sacrifício da vida física, mas o sacrifício da fidelidade do Evangelho num mundo um pouco conturbado que nós vivemos. Então, na história do cristianismo, nós vamos encontrar essa força, esse vigor que o Evangelho traz para a vida das pessoas, fazendo com que elas mudem para melhor as suas vidas. E o próprio Judas, né, após esse ato tresloucado, a mensagem do Cristo ficou nele, não é, Alessandro? Fica. Nós temos história através da própria Amélia Rodrigues, descreve esse resgate de Jesus em prol de Judas. Então a gente sabe que é uma alma que se reabilitou, porque a mensagem fica, a semente fica, está em nossos corações. Quantos de nós não tivemos, por exemplo, encarnados na época do Evangelho? Às vezes ouvimos da boca do Cristo, ou se não ouvimos da boca do Cristo, indiretamente a mensagem chegou até nós. E há quanto tempo nós estamos fechando os ouvidos para o convite do Evangelho? Então a reencarnação é essa abençoada oportunidade de num dado momento, a dor no despertar de tal forma, ou chegarmos a esse raciocínio por outras vias, mas normalmente pela dor, que o Evangelho é o melhor caminho para a nossa iluminação. Mas fica a semente, uma hora terá que aflorar. Por isso que, às vezes, trabalhando com pessoas no nosso lar, no nosso círculo de amizades, às vezes hoje nós, contaminados pelo Evangelho, queremos que essas pessoas também iluminem suas vidas pelo Evangelho. E às vezes elas não correspondem. Às vezes filhos, esposas, nós estamos ali falando da alegria do Evangelho, da mudança do Evangelho, e a pessoa não corresponde. E muitas vezes a gente tende a desanimar. E conforme você falou, a semente está sendo lançada na intimidade da alma. Chegará um momento que vai frutificar. Cedo ou tarde, é da lei divina do progresso. E o que você nos diz a respeito da metodologia de ensino utilizada por Jesus? É uma metodologia incomparável, de uma grandeza que nos comove até hoje. Porque quando nós olhamos o Evangelho, nós podemos dividir o Evangelho de diversas formas. Nós vamos encontrar ali, por exemplo,
as parábolas, que é um capítulo à parte do Evangelho. As parábolas são atemporais. Jesus usou de uma palavra simples, dos costumes da época, usando palavras e exemplos que o povo estava acostumado, que era do dia a dia, era do cotidiano daquelas pessoas. Porque quando um mestre, e Jesus aceitou esse título de mestre, o único título que ele aceita, bom é o Pai, mestre eu sou. Então, ele tinha que ter uma metodologia para ensinar, porque o bom professor é aquele que adentra a sala de aula e consegue se fazer compreendido pelos alunos. Porque se o professor começa a falar teses complicadas, palavras que os alunos não entendem, um pensamento muito adiante, os alunos não vão entender e a aula fica perdida. Então, quando o mestre, o professor Jesus, veio à sala de aula Planeta Terra, nós, os alunos, usando a vestimenta do corpo, nós ali estávamos em condições de entender a forma como ele apresentou a proposta da Boa Nova, usando as parábolas. Até hoje a gente lê as parábolas e a gente se situa com outro personagem, o fundo moral fica preservado. Não obstante o Evangelho tenha sido adulterado, em parte, em alguns pontos, não in totum, nós vamos ver que as parábolas mantêm o ensino moral do Cristo revigorado, vivo. A parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano, são tantas as parábolas que nos trazem ensinamentos imensos. As curas de Jesus são um capítulo à parte. Impressiona até hoje a forma como ele curava, a amorosidade com que ele envolvia os enfermos, mas a sua preocupação maior não era curar corpos, era curar almas, porque normalmente a doença procede do espírito enfermo. Então Jesus estava ali com uma mensagem maior. Ao curar, era para que a pessoa, restituída à sua saúde, grata pela cura, pudesse alinhar a sua vida. Por isso ele dizia, não tornes a pecar ou a errar, para que algo de pior não te aconteça. Esse era o convite que Jesus fazia praticamente a todas as pessoas após curá-las. Então, nós vamos ver que a metodologia do Evangelho, os sermões, né, são 4 sermões, alguns teólogos costumam dividir, né, o sermão profético, o sermão do monte, o sermão dos ais e o sermão da Santa Ceia. Então, cada sermão tem, o sermão do monte, os Espíritos dizem, é como se fosse o ápice do Evangelho, o roteiro para a nossa iluminação, para a nossa felicidade. Os dos ais é uma advertência que ele faz aos escribas e aos sacerdotes, aos fariseus, mas uma advertência que se aplica a nós também. Ele fala sepulcros caiados. Quantos de nós, às vezes, temos uma aparência de espírito superior, uma aparência de uma boa pessoa, mas por dentro ainda trazemos pensamentos e aspirações doentias, que não se ajustam mais à proposta do Evangelho, né? O sermão profético, falando da transição planetária, desse período que vivemos, né? O último momento com os discípulos da Santa Ceia, é um discurso longo, vale a pena a leitura na íntegra do sermão de Jesus na Santa Ceia, sobretudo quando ele fala, reconhecerão meus discípulos por muito se amarem, ali ele deixa a marca, o sabor do cristão, que é o amor. Então a pedagogia, a metodologia do Evangelho é algo que realmente atinge os nossos corações e se torna num convite que nós podemos entender, basta a boa vontade para que possamos viver essa mensagem no nosso dia a dia. E nesse roteiro de iluminação que é o Evangelho, o que é imprescindível para a nossa iluminação espiritual? É imprescindível a nossa adesão, a nossa vontade, porque, conforme diz Allan Kardec, quando ele vai escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele opta pelo ensino moral de Jesus. Então, a essência moral de Jesus é inquestionável. Nós temos pontos dogmáticos que às vezes poderão trazer discussões, às vezes discussões até secundárias, mas quando se fala o que Jesus veio moralmente nos ensinar, isso é inquestionável. É a mudança moral, é o amor, é o bem, é a virtude. Agora o que falta para nós é justamente boa vontade. Há algumas mensagens nas obras da codificação, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, em alguns momentos os benfeitores vão falar da nossa pouca vontade, da fraqueza de vontade. Então, quando a gente ouve o Evangelho, alguns se sentem incapacitados de vivê-lo, se sentem ainda muito aquém, e nós sabemos, por isso falamos no início desse potencial divino, Jesus estava convidando a criatura humana a auto-iluminar-se. Então, basta a boa vontade, basta disciplina, resignação, seriedade nos compromissos espirituais, para que a gente possa, claro, passo e passo. A evolução não dá por saltos, nós não vamos de uma para outra hora nos tornarmos uma alma
elevada, pura, o caminho é longo, a reencarnação permite que isso se concretize, mas que a gente possa ir trazendo o Evangelho para o nosso dia. O que me falta? Que defeito eu preciso extirpar que está mais me felicitando no momento? Que virtude eu preciso reforçar? Como faço para agir como o melhor cristão? Como aplicar o Evangelho na minha vida, não na vida dos outros? Porque a gente costuma fiscalizar a vida do outro e se esquece de analisar a si mesmo. Então, aplicar o Evangelho na nossa vida. Porque o Evangelho, ele não pode ser só um livro bonito, ele não pode ser apenas uma fonte de conhecimento da maior que existe, como disse Emmanuel. Ele tem que ser um código de vida, um código de vivências, algo que a gente traga para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para que possamos usufruir de todas as benesses que o Evangelho traz para nós, que é essa plenitude, essa alegria de viver. É isto que o Evangelho faz com a nossa vida. Diante da grandeza e completude dos ensinamentos que o Evangelho nos deixou, qual a utilidade do Espiritismo? Essa é uma pergunta tão pertinente que Kardec fez aos benfeitores que traziam a veneranda doutrina à Terra. É a questão 627 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta justamente isto. E os benfeitores respondem que, naturalmente, que Jesus trouxe a verdade, mas usou de alegorias, usou de parábolas. Os discípulos perguntam: mestre, por que nos fala por parábolas? Porque eu não posso vos dizer tudo, eu tenho que dosar. Um espírito superior dosa o que fala, e Jesus teve que dosar a forma como expunha. E aí os espíritos dizem que chegou um momento em que essa verdade tinha que ficar mais inteligível, mais acessível. Então chegou o momento do pensamento humano que nós já tínhamos condições de se aprofundar mais. O Espiritismo não traz nada de novo. Os pontos principais da doutrina estão na história da humanidade, estão no Evangelho também. Então a doutrina espírita coube aprofundar, tornar mais acessível, como diz ali a questão 627, para que ninguém mais possa pretextar ignorância. Então o Espiritismo veio usar dessa linguagem mais clara, mais objetiva. Os Espíritos têm nos trazido informações pertinentes sobre o mundo espiritual, sobre a reencarnação, sobre a mediunidade, explorando melhor esses pontos para que nós possamos melhor compreender e, repito, jamais pretextar ignorância. Então essa é a função da veneranda doutrina: iluminar consciências, reviver o Evangelho, utilizar de uma linguagem mais clara, conforme hoje o tempo já nos permite. Esse é o papel do Espiritismo: trazer as leis divinas mais acessíveis para que, melhor entendendo a vida, nós possamos viver o Evangelho. Alessandro, nós agradecemos a sua participação, desejamos tê-lo muito em breve conosco. Eu que agradeço. Ao longo dos últimos 23 anos, tivemos a alegria de ter a sua companhia aos sábados pela manhã. O dia 20 de agosto de 1994 marcou o início da transmissão do programa O Espiritismo Responde pela RTV, Canal 10, e continuou ininterruptamente por todo esse tempo. Durante este período, foram muitas as manifestações de vocês, telespectadores, para que continuássemos nesse trabalho de divulgação do Espiritismo. E foi justamente esse carinho que recebemos que nos levou a trabalhar com muita disposição e fidelidade doutrinária, trazendo ao nosso estúdio grandes trabalhadores do movimento espírita nacional. A todos eles manifestamos nossa gratidão e apreço pela presença em nosso estúdio, bem como a Federação Espírita do Paraná, que sempre nos apoiou. Hoje, sábado, 9 de dezembro de 2017, marca o nosso último programa a ser transmitido pela RTV. Mas não se preocupem, porque o programa O Espiritismo Responde não vai parar.
ele continuará sendo produzido e divulgado por outras mídias, como já vem acontecendo há algum tempo. Atualmente, estamos transmitindo o programa pela internet nos sites febtv.com.br, amemmaringá.com.br, tvmundomaior.com.br. E para facilitar o seu acesso, informamos que estamos construindo uma página na internet específica para o programa O Espiritismo Responde, onde você poderá ter acesso rapidamente ao programa da semana e aos programas anteriores para revê-los ou mesmo para poder assistir aqueles que porventura você ainda não tenha assistido. O telespectador que desejar o endereço de nossa futura página na internet poderá se cadastrar no nosso grupo de WhatsApp, mandando uma mensagem para o número 44997726419. Aguardamos o seu contato para formarmos mais esse espaço de comunicação com você, nossos amigos de tanto tempo que gostam de aprender sobre o Espiritismo. Felizes por todos esses anos de convivência, renovamos nosso convite para que continuem a nos assistir, agora na nova mídia digital via internet. Agradecemos a Deus, que permitiu e nos deu condições de realizar este trabalho durante 23 anos. Queremos mais uma vez agradecer a todos vocês que estiveram conosco durante esses 23 anos e gostaríamos de continuar juntos através das novas mídias. Muito obrigada.